dia, bom dia, bom dia! Iniciando esse Café com Yahvé nessa manhã, mais um dia que o Senhor nos proporciona. Não se apresse de sair da presença de Deus. Hoje nós vamos falar sobre sonhos, sobre como Deus realiza sonhos, o quanto é importante a gente sonhar e quem são aqueles destruidores de sonhos que aparecem na nossa vida. Todos nós que sonhamos, que temos projetos para o futuro, né? Sempre temos pessoas que vêm em nossa direção, né, para destruir os nossos sonhos. Mas acredite que os sonhos de Deus jamais vão morrer. Eu estava ouvindo agora, nessa manhã, nesse exato momento eu estava escutando uma música do Nene Nascimento, que diz os sonhos de Deus, né? Acredita, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Eu ia colocar aqui para ouvir, mas a internet aqui não está pegando. Mas fica no nosso coração aquele louvor, aquele hino maravilhoso, né? Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Acredita, acredita, acredita naquilo que Deus pode fazer na sua vida, que são os sonhos de Deus. Nessa manhã nós estamos tomando esse cafezinho com Yahvé e vamos meditar. Eu confesso que é uma meditação muito profunda para o meu coração, para o seu coração, né? E eu estava perguntando a Deus, Deus, que palavra forte é a palavra que nós vamos meditar nessa manhã. E eu te convido a tomar esse café, fica um pouquinho na presença do Senhor, vem ouvir o que Deus deseja falar ao teu coração. Eu sei que o dia é apertado, às vezes nós temos muitas atividades a fazer, mas separa um momento da sua vida para você falar com teu Deus. Separa, a Lauriana está entrando. Separa um momento da sua vida para ouvir a voz do teu Criador, para ouvir o que Deus deseja falar ao teu coração. E nessa manhã o Espírito Santo está nos conduzindo a falar sobre os nossos sonhos. São os sonhos de Deus para o nosso coração. E nós vamos meditar em 1 Samuel, versículo 12, 13, 14, nós vamos fluindo nessa palavra que fala sobre uma mulher virtuosa, uma mulher sofrida, uma mulher que é um personagem bíblico, né, do Velho Testamento. Ela aparece no livro de 1 Samuel, como nós falamos, e ela foi a mãe de um grande profeta do Senhor, né? Um profeta, um rei, né? Ele foi um juiz. Ele foi juiz, ele foi profeta e ele foi conhecido pela fé que ele tinha em Deus, criado aos pés do grande profeta Eli. Meu Deus, que palavra linda de uma mulher tão sofrida. Como pode, né, Deus transformar o sofrimento de uma pessoa num grande presente, numa grande realização, num grande mover de Deus no coração da Ana, porque Deus primeiramente atendeu o sonho de Ana, mas também atendeu o sonho que estava projetado no coração de Deus para aquela nação, daquela época, que precisava de um profeta, que precisava de um juiz. E como ele foi justo, um justo juiz. Deus abençoe, Denise está chegando também nessa manhã. Nós estamos aqui, Denise, meditando sobre uma palavra poderosa ao nosso coração e tomando esse cafezinho, ó. Café não costuma falhar, né? A Jane que me deu, tomar café eu vou, café não costuma falhar. Olha, o Café com Yahvé nunca falha, eu nunca saio daqui vazia, eu sempre saio com uma porção de café e cheia da presença de Deus, cheia da unção de Deus. E nessa manhã a gente está tomando esse cafezinho especial, nesse lugar tão gostoso, né? Perto de uma praia, perto da lagoa. E o ventinho aqui está agradável, nós estamos numa sombra, debaixo, né? Próximo aos coqueiros. E está muito gostoso a presença do Senhor nessa manhã. E a gente convida o Espírito Santo, vem fluir nessa manhã no nosso coração, toma a minha voz, toma o meu coração e fala aquilo que precisa fluir ao coração de alguém que vai entrar nessa live mais tarde, alguém que está meditando na tua palavra, alguém que está buscando uma palavra tua ao coração deles. Que eles tenham paciência em não sair da tua presença, porque hoje nós queremos
soluções rápidas, mas o Senhor nos ensina que a calma, a paciência nos leva à realização dos nossos sonhos. Você tem sonhos? Você tem sonhos? Ou já enterraram os seus sonhos? Ou você já está num estado da sua vida que você não consegue mais sonhar, não consegue mais ter expectativa em nada? Ou você é uma pessoa que está nutrindo sonhos dentro de você, mas ainda não foram realizados, né? Sonhos que foram adormecidos, que estão anestesiados, sonhos que estão adormecidos, sonhos que estão sem brilho, né? Estão ofuscados pelas circunstâncias da vida. Mas a palavra nos ensina, né, que é importante sonhar e que a gente não deve desistir dos nossos sonhos. Eu vou contar uma história de um homem chamado Edmundo Reilly. Esse homem, ele nutriu no seu coração um desejo de chegar no Monte Everest. E ele se preparou e ele tentou chegar àquele monte. Só que em dado momento, ele subiu aquele monte e ele fracassou. Ele não conseguiu chegar no topo daquele monte. E ele desceu frustrado, triste, abatido. E 6 meses depois ele foi convidado a dar uma palestra lá em Londres. E quando ele chegou lá em Londres, quando ele entrou naquele auditório, as pessoas tinham colocado um painel enorme com o Monte Everest de fundo, né? Provavelmente para provocar a reação dele. E aí, quando ele olhou aquele monte, olhou o auditório, ele ficou cabisbaixo, pensativo, e ele subiu, e antes de falar para o auditório, ele falou para aquele monte, para aquela figura, para aquele símbolo que estava ali naquele momento na vida dele, ali naquele contexto. Ele virou para o monte e ele, cabisbaixo, ele falou: Monte Everest, a primeira vez você me derrotou, tu me derrotaste. Você não pode crescer mais, mas eu posso. Mas eu estou crescendo. Eu estou crescendo. E da próxima vez que eu for, eu te vencerei. Que palavra poderosa, né? E aí ele ministrou a palestra dele. E impressionante que a história nos conta, né? A história nos conta que ele, 6 meses depois, ele subiu naquele Monte Everest. E ele foi o primeiro homem da humanidade a alcançar o topo do Monte Everest. E ele nos deixa um legado, né? Nunca desista dos seus sonhos. Mas diga para eles: eu te alcançarei, eu te alcançarei. Eu fiquei impressionante com essa meditação que eu ouvi ontem de um pastor, que estava falando sobre isso, né? Sobre a vida do Edmundo Reilly. Que exemplo, que inspiração nos traz nessa manhã. Mônica, que inspiração esse homem nos traz. O monte não pode mais crescer, mas eu estou em crescimento. É o que ele falou, né? Nós não podemos desistir dos nossos sonhos, né? Ontem nós meditamos sobre coisas profundas que causam ansiedade no nosso coração. Quem não assistiu a live ontem, volta lá, fala sobre ansiedade, fala dessa doença do século, né? Fala que a ansiedade está intimamente ligada à incredulidade. E hoje o Espírito Santo continua ministrando no nosso coração sobre esse potencial que vem tentando destruir o nosso relacionamento com Deus, que é a incredulidade, a falta de fé. E consecutivamente a gente consegue fazer um link entre a mensagem de ontem e a mensagem que o Espírito Santo continua falando no nosso coração sobre a fé, sobre os sonhos, sobre a gente não desistir dos propósitos, dos sonhos de Deus para a nossa vida.
porque ainda que ele demore um pouco, a nossa vista, na nossa percepção, porque para Deus não existe tempo, né? Existe um coração preparado para receber o sonho de Deus. E a gente vai falar aqui nessa manhã de uma mulher, né? Uma mulher persistente, uma mulher sofredora, estéril. Ela era estéril e ela sofria muita humilhação da outra esposa do seu marido, que era a Penina. E o seu marido era o Eucana, o nome do seu marido. E a Penina, ela era fértil, ela tinha filhos, né? E ela se sentia mais importante do que Ana, porque ela tinha filhos. E ela esnobava, ela vinha com o sentimento de tentar humilhar a vida da Ana, né? E a Ana, ela se sentia humilhada pela Penina, porque ela não conseguia gerar. Mas a grande realidade é que Eucana amava mais a Ana do que a Penina. Amava a Ana. E a Ana, incomodada com o desejo de gerar filhos, ela começa a orar a Deus. Intensamente ela começa a orar a Deus e ela começa a colocar no coração dela um sentimento de que se Deus desse, realizasse aquele sonho, ela entregaria o seu filho para Deus. Ele seria um nazireu. E ela vai aos pés do Senhor e ela começa a orar. E a gente vai pegar aqui na passagem de 1 Samuel, eu te convido a abrir a tua Bíblia em 1 Samuel. Eu não vou ler toda a história, estou tentando resumir, porque é uma história um pouco longa. Mas chega um momento da vida dela que ela roga a Deus para que lhe dê um filho. E ela estava sem comer, ela ficou em jejum, ela ficou sem comer, sem beber, e ela, muito angustiada de espírito, ela começou a orar ao Senhor e chorar abundantemente. E o versículo 11 diz assim: e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim se lembrares, e da tua serva não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Aí vem uma passagem, né, uma parte da Bíblia, né, em que mostra que ela começou a balbuciar para dentro de si, mas mexendo com a boca, e ela começou a falar a Deus, orando, e ela sempre ia ali naquele tabernáculo, naquele templo, orar e balbuciar. Porém, o Eli, quando olhou, ele achou que ela estava bêbada, né? Achou que ela estava delirando, que ela estava fora de si. E falou: aparta de ti o teu vinho, mulher. Aparta de ti esse vinho, você está bêbada, né? Ele deve ter falado assim: nossa, por favor, sai daqui, aparta de ti esse vinho, sai da presença do Senhor, sai daqui desse lugar, porque você está bêbada, né? Você deve estar, até quando estarás tu embriagadas? Porque ele via constantemente ela ali balbuciando aquilo, né? E achava que ela era uma doente, né? Porém, Ana respondeu e disse: não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho faltado até agora. E aí Eli, que era um profeta, abençoou ela e falou: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Nós vamos parar por aqui na meditação, né? Na leitura da palavra, mas a gente vai continuar meditando sobre essa mulher. Essa mulher
que nos ensina a importância da perseverar em oração, da importância de abrir os nossos corações para o Senhor, colocar a nossa súplica, né? Mostrar a amargura da nossa alma, a importância da gente confiar no Senhor para a realização dos nossos sonhos. Bem-vinda, Vera Gol. Bem-vinda, Vera. Nessa manhã, nós estamos meditando sobre os sonhos que não podem morrer na nossa vida. Quando a gente permite que os sonhos morram dentro de nós, é porque nós já estamos morrendo para o mundo, para as pessoas. Nós não podemos permitir que os nossos sonhos sejam sufocados por pessoas, por situações, por circunstâncias. Bem-vinda, Sandra também entrou. Bem-vinda, Sandra. Nós estamos falando sobre os sonhos, né? Nós estamos lendo 1 Samuel, a passagem de Ana, e nós lemos o versículo 11 ao 14. Né? Nós meditamos sobre essa passagem de uma mulher sofredora, de uma mulher que estava angustiada na sua alma, no seu coração, e ou clamou ao Senhor com toda a sua intimidade. Ela orou ao Senhor, ela clamou a Deus e pediu um filho, porque ela era estéril, ela não podia gerar filhos. E a Penina, que era a outra mulher do seu marido, que na época eles não eram monogâmicos, né? Ela tinha muitos filhos e ela zoava, ela debochava da infertilidade da Ana. E a Ana se sentia muito humilhada por aquilo. E pediu a Deus um filho. E essa passagem, né, é a passagem que Ana roga a Deus para que lhe dê um filho. Né? E a gente percebe que aquela mulher, diante daquela situação, já em tenra idade, né, já não podendo mais gerar, ela clamou ao Senhor. E interessante que a gente pode tirar muitos ensinamentos dessa passagem. A Ana era uma mulher fiel, era uma mulher que orava, era uma mulher comprometida num relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Era uma mulher que não estava isenta dos seus problemas, porque tinha intimidade com Deus. Ela estava numa situação de infertilidade, uma situação em que ela não podia gerar filhos. Não é porque ela não queria. Eu fico pensando assim, se fosse no contexto de hoje, uma mulher como a Ana, né, se entrasse numa igreja, as pessoas iam julgar. Iam falar assim, nossa, ela não tem filhos. Provavelmente ela tem algum pecado oculto para não ter gerado filhos. Provavelmente ela não agradou a Deus de determinada forma, né? Porque Deus não abriu a madre dela. E talvez jogaria, né, no relacionamento dela com Deus a culpa da sua infertilidade. Mas não era por isso que ela não gerou filho. Nós vemos na história que não foi por culpa ou por pecado dela que ela não gerou filho.